Olá, eu sou o Leonardo da editora Actus Recente e vou apresentar para vocês a obra Filosofia do Senso Comum, Lógica da Ciência e da Fé, do filósofo italiano Antonio Livi. Eu preparei a apresentação em formato de perguntas e respostas, então vamos a elas. Primeiro, do que trata afinal esse livro? Ele é uma obra de fundamentação crítica do conhecimento. É uma demonstração rigorosa daquelas primeiras certezas e verdades que servem de base para todas as outras. Ele responde à pergunta: de onde parte o nosso conhecimento verdadeiro? E quais as condições fundamentais do conhecimento científico e da fé? 2. O que é senso comum? Na filosofia de Antonio Livi, o senso comum tem um significado epistêmico forte. Ele é um conjunto orgânico de certezas primárias que todo ser humano possui por evidência direta a partir da experiência da realidade. Livi demonstra que todos nós pensamos a partir de 5 certezas existenciais: o existir do mundo como um conjunto ordenado de entes em devir, o existir do eu como sujeito que pensa o mundo, o existir dos outros sujeitos semelhantes ao eu próprio, o existir de leis naturais que devem guiar nossas relações, e a partir dessas certezas decorre por uma inferência espontânea e necessária que existe uma causa primeira e fim último do existir de todas essas coisas. Essas certezas são o fundamento de todas as outras que podemos ter. A perspectiva de Livi é a de que o sentido de pensar se encontra antes de tudo no existir das coisas e na evidência desse existir. A perspectiva, portanto, é a da lógica da verdade como adequação do intelecto à coisa. 3. Em que difere essa abordagem das outras? Primeiro, é uma abordagem original em relação a todos os pensadores que buscaram a fundamentação do conhecimento humano, inclusive na tradição tomista e na tradição de filosofia do senso comum. Segundo, porque ela aponta para evidências de fato acerca do concreto, que só podem ser indicadas e, por isso, assumem a forma de juízos indicativos da realidade, cuja forma verbal pode ser, por exemplo, as coisas são, e que são anteriores a qualquer definição e explicitação. Terceiro, porque Livi define o conjunto exato dessas certezas pelo reconhecimento fenomenológico e as fundamenta criticamente como pressupostos lógicos originários de toda asserção com pretensão de verdade. 4. E por que a obra Filosofia do Senso Comum é tão importante? A primeira razão é que ela trata do fundamento do conhecimento de modo sapiencial, ou seja, ela busca reduzir o fenômeno cognitivo aos seus fundamentos primeiros de maneira metódica, rigorosa e principalmente exaustiva. E, consequentemente, ela acaba identificando aqueles elementos materialmente metafísicos e originários de toda a experiência cognitiva, mesmo que eles sejam posteriormente negados pela palavra. A segunda razão é que nós vivemos sob a sombra da modernidade filosófica, de pensadores como Descartes, Hume, Kant, Hegel, que tentou nos convencer de que conhecemos apenas as representações ou ideias e não a realidade mesma das coisas. Essa virada subjetivista gerou o relativismo e a ideologização da vida que vemos hoje. O que Livi faz nesse livro é demonstrar que quem nega o senso comum nesse sentido epistêmico forte cai em contradição. Negação que esses pensadores assumem como princípio em suas filosofias. Em última análise, esses pensadores usam do senso comum para poderem negá-lo. Este livro situa a nossa inteligência diante das coisas que são dadas na experiência de forma excepcionalmente qualificada. É uma obra, portanto, fundamental do realismo metafísico. 5. Qual a relação entre as certezas do senso comum, a ciência e a fé? A filosofia do senso comum, ao estabelecer as bases do conhecimento, esclarece a lógica de qualquer saber por inferência e por testemunho, portanto, a possibilidade da ciência e da fé. No que diz respeito às ciências, Livi mostra que elas não podem realmente contradizer o senso comum, antes o pressupõem. No que diz respeito à fé, o senso comum se relaciona como condição lógica de possibilidade do fato da revelação da sua credibilidade e inteligibilidade da fé. Pois a revelação divina, para ser compreendida por nós, pressupõe que já tenhamos uma base de conhecimentos verdadeiros fundamentais. E desde a hipótese de que Deus se comunica conosco,
as certezas do senso comum nos capacitam a sentir a essa comunicação como verdadeira. Sem a base realista e efetiva do senso comum, assumida de modo reflexivo, a fé pode se tornar subjetivista e mera confiança. E a teologia corre o risco de se tornar apenas uma filosofia religiosa, submetida a sistemas filosóficos que negam de forma sistemática as verdades fundamentais e, por negarem esse núcleo fundamental, incorrem em falsidade e comprometem a fé. 6. A obra é acessível para quem não é da área da filosofia ou da teologia? Sim, apesar da sua densidade, a obra foi pensada também para o público leigo. Nela há uma apresentação com um contexto histórico-filosófico e uma síntese estrutural da própria obra. Além disso, há diversas notas explicativas e de tradução para guiar o leitor. Em conclusão, cabe dizer que Filosofia do Senso Comum não é um livro apenas para ser lido, mas para ser meditado e debatido. É um livro para ordenar a inteligência ao real, o que exige certo esforço. Ele identifica e fundamenta criticamente a função de um conteúdo inegável de base, que permite pensar adequadamente a realidade e lidar com os diversos discursos. E reforça e devolve a confiança de que é possível sim conhecer a verdade e a verdade profunda do real, ou seja, metafísica, sendo assim uma obra fundamental para qualquer um, mas especialmente para aqueles que estão se iniciando no estudo da filosofia e da teologia. Convido você a adquirir o seu exemplar no site da editora Actus Essendi, actusessendi.com.br, e a redescobrir o mais rigoroso critério de todos, a evidência do ser das coisas. O link está na descrição deste vídeo. Muito obrigado.